Muito bem, vamos lá. Tivemos um problema técnico, mas faz parte do processo, tá? Bom, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar a respeito do quê? A respeito das lives sobre os problemas causados pelo abuso, tá ok? Quais são, enfim, os problemas causados pelas dores de um abuso. E hoje o tema especificamente, ele é o quê? Complexo, o sentimento de inferioridade. A pessoa ela se sente inferior, tá ok? É isso que eu vou falar. Então, da onde vem, né? O que é? Vamos primeiro definir o que é e quais são, depois eu vou falar quais são as causas raiz. Depois eu vou falar os sintomas e como a pessoa pode se cuidar. Tá claro? Basicamente é isso aqui que eu vou falar. Então, agora o que você precisa enxergar é o quê? A definição, né? O que é isso, né? Esse complexo de inferioridade, o que causa isso? O que causa eu vou falar daqui a pouco, na verdade. O que é o complexo? O complexo é o quê? O sentimento que a pessoa ela não se vê capaz, ela não se sente capaz de fazer qualquer coisa. Ela não sente, ela não acredita nela, não acredita no potencial dela. Como ela não acredita no potencial dela, naturalmente ela tem uma autoestima baixa, tá? E aí o que acontece? Ela se acha incapaz. Se acha incapaz de fazer qualquer coisa. Então, qualquer coisa do quê? Que as pessoas, de uma forma geral, julgam serem ideais. Tá claro? Esse é o ponto aqui. Então as pessoas elas julgam que determinados comportamentos são ideais, então a pessoa não se vê capaz de fazer, de executar qualquer coisa, tá? Ela não se sente plena em executar alguma coisa. Naturalmente, ela tem autoestima baixa, tá claro? Muito bem, com base nisso que a gente está conversando aqui, o que acontece? Da onde vem isso? Isso vem de alguns abusos. Abuso emocional, físico e sexual. Tá? Naturalmente, normalmente é isso. Bom, alguns abusos emocionais muitas vezes são provocados pela própria pessoa. Ela se maltrata com o próprio pensamento dela, em alguns casos, ok? Não dá para generalizar, não dá para dizer que são todos os casos, enfim. O que a gente precisa olhar é que em alguns casos acontece isso. Porque ela não acreditando, quando ela tem a consciência, quando ela começa a perceber que ela não sei fazer determinada coisa. Tá bom, ok. Ninguém nasceu sabendo. Tá? Ninguém nasceu sabendo. Só que isso parece óbvio para nós, mas tem muitas pessoas que elas não têm essa consciência. Por quê? Porque elas não acreditam no potencial delas. Tá claro? Elas não se veem capazes. E muitas vezes elas se maltratam com o quê? Com os próprios pensamentos. Tá claro? Muitas vezes os próprios pensamentos dessas pessoas é que fazem com que elas se maltratam. Muitas vezes são pessoas que, se a gente olhar, eu tô falando abuso emocional, ok? Abuso emocional. Muitas vezes essas pessoas elas têm condição, vamos dizer, terem estudado em determinados lugares bons, mas elas não se veem capazes de executar tal assunto, ou tais assuntos. Executar qualquer coisa na vida dela. Ela não acredita no potencial. Ela não acredita que ela é capaz disso. Tá claro? Então essa é a definição. E da onde vem isso? Como eu falei, abuso emocional, físico e sexual. Tá? Físico, uma agressão, por exemplo. Tá ok? E sexual, aqui, já o próprio nome já diz. A própria tentativa de alguém ter abusado de uma outra pessoa isso pode causar uma trava num ser humano. Tá ok? Então, a proposta aqui é o quê? Mostrar para as pessoas que isso tá aí. E se tiver dentro de você, a minha sugestão é
procura trabalhar, tá ok? Quais são os sintomas disso? Eu vou falar algumas coisas aqui, em linhas gerais. A pessoa se compara muito, ela se compara com o outro. E em alguns momentos já falei para você, você se comparar é interessante. Por quê? Parece um contrassenso que eu estou falando agora, né? Mas na verdade é o contrário. Você se comparar com alguém é interessante. Por quê? Você pode se comparar com uma pessoa e ter aquela pessoa como um espelho. Para quê? Para você ir atrás, para você buscar aquilo que você quer. Entende? Essa comparação é uma comparação positiva. Porém, as pessoas que têm complexo de inferioridade, elas não pensam dessa forma. Elas se comparam com alguém que está extremamente acima delas e elas não acreditam na capacidade delas. Esse é o ponto. Como elas não acreditam na capacidade delas, aí vem o quê? Aí vem uma parte desse abuso emocional que elas, infelizmente, elas provocam nelas mesmas sem elas perceberem. Percebe? Com o quê? Com o vitimismo. O vitimismo é uma causa disso. Elas propriamente, elas se maltratam, se colocando numa situação de vítima. Eu sou vítima da sociedade. Ok, você é uma vítima da sociedade. Mas o que eu posso te dizer é que se você ficar nessa questão de vítima, infelizmente, a sua vida não vai mudar. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. Eu fui abusado e eu falo a respeito disso com propriedade. Infelizmente, o que eu vivi talvez seja o que milhares de pessoas viveram ou vivem ainda. Mas eu consegui me superar. Eu consegui fazer de mim uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Hoje. Tá ok? Hoje. Tá? Mas sofri disso. Tem a questão do quê? Do perfeccionismo. E durante muito tempo eu desenvolvi isso, né? Quando eu fazia um vídeo, por exemplo, eu comecei esse trabalho aqui hoje e deu problema. Entrei no ar, deu problema. E o que aconteceu? Eu assumi o problema. Falei, pessoal, tive um problema, tal, vou voltar. Ok? Então, esse é o ponto. O perfeccionismo é uma trava não só das pessoas que sofreram abuso, não só das pessoas que passaram por maltratos, né, emocionais, físicos e sexuais, mas é um mal que muita gente ainda carrega. Eu trabalho com vários executivos e esses executivos eles querem o quê? Querem ser perfeccionistas. E quando eles descobrem que a imperfeição é o que faz crescer, aí o desenvolvimento ele é astronômico. Mas para isso, cada um tem o seu momento. Não dá para generalizar, ok? E não dá para ficar criticando as pessoas, ok? Bom, muitas pessoas têm necessidade de validação. Validação de quem? Do outro. Por que a necessidade da validação do outro? Porque ela não acredita nela. Eu preciso que alguém me valide para ver se eu vou acreditar em alguma coisa. Entende? Eu falei pausado, que era para dar um alerta aí. Eu não acredito em mim. Esse é o ponto. Essa é muito a fala das pessoas que elas se olham e têm um complexo de inferioridade. Elas precisam ser reconhecidas, mas mesmo assim isso é fora. Mesmo que as pessoas reconheçam o potencial delas, elas não acreditam nelas. Isso é efêmero, isso é muito passageiro, isso é muito rápido. Essa validação, ela precisa ser constante para as pessoas. Entende? Muito bem. As pessoas também com essa característica, elas têm uma sensibilidade a críticas. Ela não pode receber uma crítica. Por quê? Ela fica possessa, ela fica com raiva, ela já sai se defendendo, ou seja, se colocando na situação de vítima. Entende? E estou falando com conhecimento de causa. Ok? Meu conhecimento. Estou falando de mim aqui. Muitas vezes,
Na empresa que eu trabalhava, nas empresas que eu trabalhei, eu fazia o quê? Saía caça às bruxas. Não, eu não errei. Eu não fiz isso. Então eu saía justificando. Ao passo que, ao invés de aprender com a situação, ressignificar e sempre me perguntar o que eu posso aprender com isso, eu saía perdendo tempo, ficando irritado, mas procurando me defender. Ok? Se defender, não estou dizendo que está errado. É interessante você se defender. É sábio você se defender. Porém, tem situações que você precisa aprender com as questões da vida, com os obstáculos da vida. E não é uma dificuldade que vai te desmerecer. Não é isso. É o seu próprio pensamento, é a sua linha de pensamento negativa que você tem com você. Tá claro? Essas críticas, fazendo uma análise aqui, em uma mentoria ou em uma sessão de psicanálise, um encontro de mentoria ou em uma sessão de psicanálise, essa crítica que você não sabe trabalhar é muito das tuas críticas que você faz com você mesmo. Por isso que você é sensível. Por quê? Se você tem isso, você precisa da validação dos outros, você tem necessidade de ser reconhecido, é a validação, né? Você é perfeccionista que se compara. Se compara demais. Se comparar não é um problema desde que você saiba até que ponto no ponto que você está e o ponto que você quer chegar. Porém, para o ponto que você quer chegar, você precisa trabalhar. Essa é a questão. Precisa trabalhar sempre. Fui abusado. E aí? Ok. Tá, precisa trabalhar. Você precisa trabalhar no seu autodesenvolvimento. Não tem como. Não tem como você colocar uma borracha, passar simplesmente uma borracha. A borracha que você pode passar é você se desenvolver. Porém, você saiba o seguinte, que ao passar a borracha, vai ter uma marca. Aquela marca está para sempre na sua vida. Ah, então, isso não é motivo. Isso é o quê? É uma marca que você tem. E você pode olhar para essa marca e fazer o quê? Se transformar. Olhar para aquilo como uma motivação e não como uma desmotivação. Não como uma autopiedade. É o contrário. Você pode olhar para dentro de você e ver o potencial que você tem e aprender a se destacar. Este é o ponto. A sua vida está na sua mão. Dificuldade de ouvir não. Dificuldade de ouvir não. Não, não é isso. Não, não dá para fazer. Entende? E aí? Aprender a aceitar o não. Mas para isso, não são somente as pessoas que passaram por uma dor de um abuso, elas têm essa dificuldade. Muitas pessoas carregam a dificuldade, por quê? Porque não receberam limites dos pais lá atrás. Teu pai não te deu limite, então você não sabe ouvir não. Muitas vezes o que acontece também é o que? Teu pai não te deu limite, você não sabe receber crítica. A crítica simplesmente ela é o quê? Ela é uma possibilidade de você melhorar ou não. Mas é fácil eu falar agora porque eu tenho autoestima desenvolvida, eu tenho uma autoestima elevada. Percebe? Agora, hoje eu sei ouvir o não, hoje eu sei olhar e aprender a receber uma crítica. Aprendi a receber uma crítica e olho para a crítica, puxa, o que eu posso aprender com isso? Qual é a minha possibilidade de aprendizado no meio disso tudo? O que eu preciso olhar para mim e aprender comigo? Cara, isso aqui é interessante. Ou isso aqui não faz sentido para mim. Aprender a filtrar, tá ok? Dificuldade muitas vezes em ter um relacionamento estável. Passei por 2 casamentos, tá certo? Quando eu aprendi a ressignificar a minha vida, eu parei de colocar a culpa nos outros. O problema é o quê? É literalmente os meus estados mentais, aquilo que eu acreditava. E procurei trabalhar em mim. Não foi em 1 ano, não foram em 2, tá ok? Foram vários anos que eu trabalhei em mim. E continuo trabalhando até hoje, né? Um outro sintoma é as pessoas se sentem bem em criticar os outros, né? Mamãe diz que a pessoa o macaco, quando ele senta, ele acaba olhando os outros.
e não olha ele, só olha os outros. O vernáculo é um pouco mais intenso aí, espero que você tenha entendido. Ou seja, olha os outros, ela se sente bem, e na verdade o que ela está vendo, quando ela está criticando os outros, na verdade ela está criticando os próprios problemas que elas têm. Entende? Mas isso é uma questão do quê? Você começar a olhar para dentro de você e começar a trabalhar. Tá claro? Nenhum ser humano é perfeito. Todos nós temos oportunidades de melhorarmos todos os dias. E não estou aqui em nenhum momento criticando você se você faz isso. Pelo contrário, eu sou um ser humano, também já fiz. Hoje, em nenhum momento eu critico, em nenhum momento eu julgo. Por quê? Eu não sei o que aconteceu com outra pessoa, não sei qual é a vida daquela pessoa. Por que eu vou julgar? Por que eu vou perder tempo para julgar? O tempo que eu perco para julgar, eu trabalho em mim. O tempo que eu perco em ajudar, em julgar, eu posso aprender a olhar para a vida daquela pessoa e falar, puxa, por que ela faz isso? E conhecer a vida da pessoa. É muito mais interessante você investir desta forma o seu tempo, percebe? O vitimismo, como eu propriamente falei, necessidade de estar bem com todas as pessoas. Eu lembro que quando eu ia às grandes festas, o que acontecia? Eu queria agradar todo mundo. Eu queria estar bem com todo mundo. E na boa, você não vai estar bem com todo mundo 100%. As pessoas não estarão bem com você 100%. E você não estará bem em 100% com as pessoas. A pessoa que você precisa aprender a agradar é você mesmo. Não é o outro. O outro você pode agradar sim, depois que você aprendeu a agradar você. Quando você aprende a agradar a você, aí sim você tem condição de agradar o outro. Porque você aprendeu, você entendeu, você quis aprender a se agradar, você quis aprender a se amar, que é o primeiro passo, entende? Ah, eu preciso entender. Não, você precisa querer. Eu preciso entender o que acontece comigo. Não, você precisa querer. Porque no fundo, você sabe o que está acontecendo com você. Você não tem o entendimento pleno, mas o entendimento pleno você vai tê-lo ao longo do caminho. Então é muito mais fácil falar, eu não consigo fazer as coisas e ficar estagnado. Então se você quiser fazer isso, experiência própria. Eu fiquei durante 42 anos, dos 7 aos 49. E isso não resolveu absolutamente nada. Fiquei estagnado, ok? Se preocupa demais com o que as pessoas falam. Por quê? Porque se sentem se sentem inferiores, têm autoestima baixa, então se preocupa com o que as pessoas falam. Percebe? Tem uma espécie de uma lógica aí. Não se validam, precisam da validação dos outros, porque elas mesmas não acreditam no potencial. Então o que ocorre é, elas se preocupam demais com o que as pessoas falam delas. Entende? Se você tem isso, eu te sugiro para você olhar, começar a se observar, ok? Se observe. Tem inveja demais, demonstra inveja demais com a conquista dos outros. Por quê? Porque a conquista do outro afeta a autoimagem dessa pessoa que se sente inferior. Porque como ela não se sente capaz, ela tem inveja. Ela desenvolve isso. Ela acaba desenvolvendo isso. E muitas vezes isso é involuntário. Tá claro? Não aceita elogios. Ah, a pessoa me elogiou, ela está querendo alguma coisa. Não é possível essa pessoa me elogiar assim, de graça. Não é possível meu chefe ter me elogiado. Ele está me elogiando porque ele vai me mandar embora depois. Ou ele vai me dar alguma tarefa mais complexa. Se é a sua chefe, o sexo aqui é o que menos importa. Se você tem um chefe ou se você tem uma chefe, tá? É o que menos importa. O que importa aqui é o quê? É o sentimento que você tem por alguém superior
que te elogiou e você se sentiu inferior. Ele quer me maltratar, ele quer me prejudicar, alguma coisa ele vai fazer contra mim. O mundo, a pessoa acha que o mundo está contra ela, mas na verdade não é o mundo que está contra você, é você que está contra você. Esse é o ponto, essa é a questão. Não aceita os elogios. A pessoa te dá uma bala, o que ela fala, não, eu não quero. Eu vou te dar uma dica aqui. Aprenda a aceitar tudo que o mundo, que o universo te dá. E o universo te dá coisas que as pessoas te trazem. Se é uma bala, aceite uma bala. Você não está com vontade de chupar aquela bala naquele momento? Ok, chupe a bala depois. Mas aceite. Ao aceitar, você está abrindo a sua energia para o universo. E quando você abre a sua energia para o universo, mais coisas vêm. Entende? Mais coisas chegam para você. Da mesma forma que você não acredita em você, cada vez mais sentimento negativo você tem de você. Por quê? Porque você não acredita em você. E como é que eu faço para acreditar? Espera um pouquinho que eu vou falar. Vou dar algumas dicas muito simples aqui para você, tá ok? E em alguns casos, essas pessoas elas evitam determinadas situações que vão envolver convívio social. Ah, eu não vou àquela festa porque o fulano vai estar lá. Ah, eu não vou àquela festa porque vai tocar aquele tipo de música. Ah, eu não vou àquela festa porque... Ah, eu não gosto das pessoas, daquele tipo de ambiente. Sempre vai ter um defeito. Então, se você vai a algum local que toca música, por exemplo, sem caracterizar o tipo de música, vai ter em algum momento que o cara, enfim, o show, o local, vai tocar alguma coisa que você não goste. E aí? Releva aquela situação e olhe ao todo. Se dê a oportunidade de olhar para isso. Eu já estou dando algumas dicas aqui. O que você precisa fazer é o quê? Começar a aplicar essas dicas aqui que eu estou falando para você. Na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. É simples, tá? Como você pode tratar o complexo de inferioridade ou o sentimento de inferioridade? Muito bem, aprender a se valorizar. Olhar para dentro de você. Comece a olhar aquilo que você faz de bom com você. Comece a se valorizar. Comece a prestar atenção nas coisas boas que você faz. É impossível você só fazer bobagem. É insano isso. Você faz muito mais coisas boas do que coisas ruins. Eu tenho toda a certeza do mundo. Só que você está valorizando as questões negativas. Esta é um ponto de observação. Esta é a questão que eu sugiro você olhar. Que eu sugiro você começar a observar. Percebe? E não está no outro. Está em você. É muito fácil jogar o problema para o outro. Mas quando o problema está comigo. Tá legal? Aprender a estar aberto às novidades. Alguém te deu uma bala. Foi o que eu comentei aqui. Alguém te deu, ofereceu um pedaço de chocolate. Pega o pedaço de chocolate, aprenda. Se dê a oportunidade daquele pedaço de chocolate se conectar com uma pessoa. Entende? Se dê essa oportunidade. É muito legal você fazer isso com você. Isso demonstra que é uma atitude que você está demonstrando com você e ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Você está trabalhando aquela questão de se envolver socialmente. Alguém fez uma comida para você. Ah, eu não gosto dessa comida. Tá, ok. Você não gosta ou você não quer se dar a oportunidade de experimentar? Muitas vezes o que acontece é você não se dá a oportunidade de experimentar. E aí você reclama da vida. Ou seja, é muito fácil reclamar. Entende? Eu sei que passar por um problema, passar por uma dor de um abuso,
é um trauma que fica e vai ficar a marca pelo resto da sua vida. Porém, você pode olhar para aquela marca de uma maneira diferente. E é esta a proposta que eu estou colocando aqui. Tá claro? Assumir a autorresponsabilidade. Não tem como. É só você que vai poder mudar a sua vida. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é sua tia, não é teu irmão, não é tua irmã, não é teu avô, não é tua avó, não é ninguém externo, não é teu amigo, não é tua amiga. É você quem vai ter que mudar, trabalhar para mudar a sua realidade. Tá claro? Puxa, mas eu passei por isso, tá ok. Eu me lembro de uma pessoa, de uma mulher que eu cuidei, e foi muito legal esse trabalho, porque ela sofreu por 3 abusos de pessoas diferentes da própria família. Percebe? E aí o que acontece? Ela começou a olhar para dentro dela, ela começou a enxergar que ela é quem tem a responsabilidade de mudar a vida dela. Falou, cara, eu nem desconfiava disso que tinha acontecido comigo. Sim, pois é, está enterrado aí dentro. E quando ela começou a falar do primeiro, aquilo começou a desembestar. Foi uma coisa atrás da outra, foi atrás da outra, foi. Cara, lembrei agora o que aconteceu. Até me arrepia o que eu estou falando aqui. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, dessa situação assim. Então, o que ocorre é, quando você tem a responsabilidade, a autorresponsabilidade de começar a trabalhar em você, você vai encontrar situações, vai encontrar obstáculos. É natural que isso venha a ocorrer. Mas, ao falar, você dá para você a oportunidade de pôr para fora o que está aí dentro. O que está às vezes há muito tempo aí dentro. Eu só fui descobrir o que aconteceu comigo com 49 anos. Por quê? Porque eu escondi de mim. Eu achava que determinadas situações não deveriam ser faladas, não deveriam ser expressas. Tá claro? Uma outra dica é entender que você está criando a sua realidade. Você criou, infelizmente aconteceu isso, tá ok, mas daqui para frente a coisa é outra. O papo é outro. Você pode trabalhar com você. Você é quem cria a sua realidade. Se você quer ficar no vitimismo, eu vou respeitar. Mas eu vou te dizer o quê? Que isso não resolve nada. Tá claro? Não resolve nada. O que resolve é o quê? Você literalmente mexer na tua caixa de Pandora. Você colocar a mão na sua caixa de Pandora. Ao colocar a sua mão na caixa de Pandora, você aprende a se amar. Para de se criticar. Aprende a se acolher. Tá ok? É isso que você, se infelizmente isso aconteceu contigo, é isso que você pode trabalhar, é isso que você pode olhar para dentro de você. E a última dica é, busque ajuda. Tá claro? Se você quiser dar um passo a mais, eu sei como te ajudar. Pode entrar em contato comigo. Tá ok? Aqui, você pode me mandar uma mensagem, enfim, estou em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, tá? É só você me procurar, eu estarei à sua disposição. Se infelizmente isso aconteceu contigo, busque ajuda. Não existe só eu, existem várias outras pessoas que também podem ajudar você, e a minha proposta aqui é extremamente genuína, porque eu sei o quanto dói a dor de um abuso, e sei o que você pode fazer por você, trabalhar em você, para você se autodesenvolver, tá ok? É isso que eu tenho que falar para você aqui, espero que eu tenha contribuído contigo, faça esse podcast e chegar a mais pessoas precisam saber disso, precisam se desenvolver. É dessa forma que a gente pode ajudar o universo, pode ajudar as pessoas. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. É isso aí, eu vou ficando por aqui e conto com a sua participação em compartilhar esse material. Valeu, um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude, muito otimismo. É isso aí, um grande abraço.
Vejo você numa próxima oportunidade. Valeu!